Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Quero louvar a Deus por mais essa oportunidade, mais esse dia que Ele nos concede de estarmos na sua presença e estamos podendo falar do seu nome. É um privilégio. Lembrando os irmãos que estão nos assistindo e os presentes, que ao término da palavra nós estaremos orando pelos pedidos de oração, amém? Nós temos alguns pedidos de oração e temos a convicção de que o Senhor é poderoso para operar os milagres na vida de quem Ele desejar. Por isso, então, se você ora por alguém, se você intercede por alguém, este é o momento de estar orando. Os céus estão abertos, né? O crente fiel não tem fila, né? A gente fala que tem fila grande, né? Mas para quem ora não tem tempo ruim, né? Se você crê, irmãos, Deus não tem filho favorito. Ele apenas diz: eu amo os que me amam. Aleluia. Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Lucas, capítulo de número 5, amém? Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 5. O versículo, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Versículo 12 e 13, amém? Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 5, versículo 12 e o versículo 13, amém? Aleluia. Todos acharam? Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: e aconteceu que, estando ele numa das cidades, veio à sua presença um homem coberto de lepra, e ao ver Jesus, prostrando-se com o rosto em terra, suplicou-lhe: Senhor, se quiseres, pode purificar-me. 13. E ele, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: quero, fica limpo. E no mesmo instante lhe desapareceu a lepra. Quantos podem glorificar a Deus? Vamos orar? Senhor, é diante da tua presença que nós nos colocamos em oração. E queremos te agradecer, ó Deus, mais uma vez, e pedir que venha manifestar-te em nosso meio, assim como já tens feito através dos louvores. Manifesta-te, Senhor, através da tua poderosa palavra, Senhor. Que os corações estejam abertos para ti, que os olhos estejam fitos em ti nessa noite, para a glória e louvor do teu próprio nome, Senhor. É o que nós te pedimos. Amém. Eu quero compartilhar aqui com os irmãos esse texto de Lucas, em que narra uma passagem da vida de Jesus, uma passagem curta, mas significante para a vida daqueles que são tocados e transformados. A gente espera por um milagre por muito tempo. Existem pessoas que esperam por milagres por anos. Existem pessoas que esperam por meses, dias, semanas, e aí vai. E de repente o milagre acontece em um segundo, um minuto. Esse minuto, este segundo, ele compensa todo o tempo de espera. Eu quero dizer para você que não importa o tempo que você tenha esperado no Senhor,
Ele é o Deus que não falha, e é o Deus que não tarda também. É o Deus que chega na hora certa. E eu quero dizer que você não perde por esperar por Ele, porque quando Ele chega nas nossas vidas, aquele segundo, aquele minuto, aquele dia, aquela hora vai valer por toda longa data que você esteve esperando. Vai valer a pena ter esperado no Senhor. A Bíblia diz que um homem leproso, e eu quero observar que aquele homem possivelmente poderia estar ali há muito tempo. Aquele homem era leproso, e quando eu observo na lei, no capítulo número 13 de Levítico, ela vai falando as regras para o homem que está acometido de lepra. A Bíblia diz que aquele homem, ele passa por um procedimento angustiante. Diga ao seu irmão, um procedimento angustiante. É algo que aquele homem passa e vive, que ele não sabe exatamente o que vai acontecer com ele. Porque quando ele começa a apresentar alguma característica de ter um homem leproso, na verdade qualquer enfermidade na pele que o sacerdote ou alguém observasse, já poderia, amém? Amém, irmãos? Vamos focar aqui, tá? Não perde o foco não. Me ajuda aí, em nome de Jesus. Aquele homem, ele passa por um procedimento que leva tempo, até que ele tenha declarado aquilo que ele está passando. Ele vai e volta ao sacerdote várias vezes. Ele vai e fica perto e longe do convívio da sua família várias vezes, até que ele seja declarado limpo, ou seja declarado leproso, impuro, e então ele é afastado do convívio da sua família e do convívio social. O procedimento é um procedimento demorado. Se você for ler o capítulo 13 de Levítico, você vai ver que demora, e aí você vai entrar no 14, e aí por aí, e assim por diante. Existem várias etapas em que o sacerdote, o homem que tem que declará-lo limpo ou impuro, esse homem tem que observar várias coisas, e a Bíblia vai falando de todas elas, amém? Embora o sacerdote tivesse um papel importante nesse procedimento, embora o sacerdote, amém, Michael? Dá uma seguradinha, por favor, em nome de Jesus. Embora o sacerdote tivesse um papel importante na vida daquele homem, o sacerdote ia decidir se aquele homem ia voltar para casa, ou se aquele homem ia ficar separado por tempo indeterminado da sua família. Deus havia dado todas as regras para o sacerdote, mas Deus não tinha dado uma coisa para o sacerdote: o poder de curar aquele leproso. Diga assim comigo: embora o sacerdote podia declarar aquele homem limpo ou puro ou impuro, ele não podia curar aquele homem. O sacerdote só podia observar. Isso é o que angustia, porque o leproso tinha que chegar diante de um homem que ia declarar limpo ou impuro, mas o sacerdote não podia curá-lo. Eu não sei o que é pior: é estar enfermo, sem poder e sem ter remédio para ser curado, ou comparecer diante de alguém que também não pode te ajudar, mas que vai decidir diretamente na sua vida. Existem pessoas no mundo, existem pessoas à nossa volta hoje, que vivem exatamente assim. Elas não podem ser curadas, e elas comparecem todos os dias diante de pessoas que definem o destino da vida delas, mas também não têm o poder de curá-las da sua enfermidade, da sua dificuldade, da sua luta e da sua enfermidade. Eu quero dizer para você que o único que tem o poder de curar e transformar a sua vida de uma vez por todas, Ele está aqui nesta noite, e Ele está sendo manifesto através dessa palavra na vida dos seus filhos, na vida da sua família,
dentro do seu lar. Jesus Cristo é este homem que pode transformar e mudar de uma vez por todas a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Ele não podia fazer nada, ele só podia observar. É exatamente assim que acontece muitas vezes na nossa vida. Hoje as pessoas são especialistas em observar. As pessoas observam, as pessoas não participam, mas elas comentam e interferem diretamente na sua vida. Principalmente pessoas que vivem única e exclusivamente de se mostrar. As pessoas às vezes se mostram, mas elas não aguentam a contrapartida, porque quando eu me exponho publicamente, eu estou também me expondo de uma maneira que as pessoas também venham me julgar. Mas elas não podem me ajudar, elas só podem observar, elas só podem, aleluia, olhar, elas não podem transformar a sua vida. E nós, observando o procedimento que passava um leproso, veja que a lepra era algo tão forte, veja que a lepra era algo tão impiedoso, que no tempo do profeta Eliseu, a Bíblia diz no Evangelho de Lucas, que existiam muitos leprosos, inclusive Naamã, mas só Naamã foi curado. Veja que no meio de muitas pessoas, no meio de muitas dificuldades, só um homem foi curado. Por que aquele homem foi curado? Porque ele procurou o profeta do Deus Altíssimo. Todos os leprosos de Israel procuravam o sacerdote, mas o sacerdote não tinha poder de curar. Eles buscavam o sacerdote, mas o sacerdote só podia observar. Ele não podia interferir diretamente. Ele só podia colocar essa pessoa dentro de casa, fora de casa, no convívio do arraial, fora do convívio do arraial, mas não havia nada que eles podiam fazer na vida daquela pessoa. Mas existia um homem em Israel que tinha poder de Deus para interferir diretamente na saúde daquele leproso, e esse homem era Eliseu. Então quando Eliseu chega diante, aleluia, chega diante do profeta, quando Naamã chega diante do profeta, ele diz: vai mergulhar no rio 7 vezes e você vai ser curado. Por que ele falou isso? Por que ele não atendeu a porta, Eliseu? Existe uma relação muito grande entre Eliseu e entre Jesus. Nem Eliseu descumpriu a lei, e Jesus também não. Porque quando aquele leproso se aproxima do rei, o rei diz: eu sou Deus. Mas Eliseu diz assim: manda ele lá na minha casa, porque ele vai saber que tem profeta em Israel. Quantos creem que ainda existe homens de Deus aqui? Existe homens de Deus que tem a palavra de Deus e que tem a autoridade de Deus para transformar a sua vida, porque aquilo que sai da boca dele, aquilo que sai da palavra de Deus, que sai da boca do profeta, é verdade. Quando, só um trecho rapidinho, eu não vou fugir da palavra. Quando Eliseu manda ele ir na casa dele, Eliseu não atende a porta, mas diz ao seu moço: vai lá, manda ele mergulhar no rio Jordão 7 vezes e manda ele voltar, aí ele vai falar comigo. Quando Eliseu falou com o leproso, quando ele deixou de ser leproso, porque a lei não permitia que alguém chegasse próximo do leproso. Mas por que Naamã queria falar com o profeta? Porque ele não era israelita. Naamã não conhecia as leis de Israel, mas ele sabia que tinha alguém que podia curá-lo. Mas para ser curado em Israel, tem que estar debaixo das autoridades de Israel. Eu quero ser curado. Quer? Se submeta. Eu quero milagre. Se submeta à vontade daquele que está sobre a sua vida. Quem é? O pastor? O sacerdote? Não, Deus. Quem mandou o leproso se apresentar ao sacerdote não foi o sacerdote, foi Deus que mandou, era a lei. Então aquele homem vai diante do profeta, é curado, e quando ele volta, o profeta recebe ele, o profeta abençoa ele, e o profeta deixa ele seguir o seu caminho. Eu quero voltar lá no Evangelho de Lucas e falar um pouco sobre o sacerdote. Então, qualquer doença de pele que era examinada e era avaliada por dias, e tornava ainda mais difícil a vida do
paciente ou do enfermo. Porque a lepra era uma enfermidade na carne, mas a lepra tinha o poder de influenciar diretamente na vida física, na saúde, que era a primeira coisa, mas afetava também na sua condição social e também na sua condição espiritual. O leproso era declarado cerimonialmente impuro, e ele era declarado cerimonialmente, ele não poderia viver no convívio de outras pessoas, ele não poderia viver dentro da sua casa, ele não poderia viver dentro do seu arraial, não importa quanto dinheiro ele tivesse, não importa quantos bens ele tivesse, não importa quem ele era diante das pessoas, cerimonialmente falando, ele era apenas um leproso. Diga ao seu irmão: leproso perde a identidade, ele deixa de ser quem ele é, para ser apenas uma pessoa impura e leprosa. Então a lei dizia que quando alguém se aproximasse de uma vila de leprosos, eles tinham que gritar de longe que existia alguém ali que era impuro, que existia alguém ali que tinha lepra, que tinha alguém ali que tinha uma doença contagiosa, que não poderia se aproximar e nem falar abertamente com ninguém, senão à distância. Aleluia. A lepra, ela afetava diretamente na saúde física, mas também afetava diretamente na saúde mental daquelas pessoas, mudava a condição espiritual, mudava a condição social daquela pessoa, mudava a vida totalmente do enfermo. E quem poderia trabalhar na vida do leproso? Diga ao seu irmão: ninguém. O homem que tinha essa enfermidade, ele estava lançado à sua própria sorte. O que ele podia fazer? Era que ao perceber que aquela enfermidade estivesse saindo, e se estivesse saindo, ele se apresentava ao sacerdote, e o sacerdote falava: tá ruim, volta. E aí ele voltava depois, e aí dizia: tá ruim ainda, volta. E aí ele voltava de novo, e essa história nunca acabava. Mas nós, observando a vida de um homem, que quando Jesus chega em determinada cidade, veio à presença dele um homem. De certo, Jesus entrou em algum lugar que geralmente as pessoas não entravam. Chegou um homem, e a Bíblia diz que ele estava coberto de lepra. Diga para o seu irmão: ele estava coberto de lepra. Ele não estava só com uma mancha, ele não estava com uma parte no braço ou na perna. A Bíblia diz que ele estava coberto. E se ele estava coberto, irmãos, ninguém que está encoberto de um dia para a noite. Ninguém que está encoberto está de uma hora para outra. Ele deveria estar ali por muito tempo. Então ele estava por muito tempo longe da sua casa, ele estava por muito tempo longe da sua família, ele estava por muito tempo longe do convívio de pessoas, estava muito tempo longe da presença de Deus, do templo, longe de tudo. Mas de repente, naquele dia, entrou alguém diferente naquela cidade. Aleluia. Nós esperamos por muito tempo por um milagre, mas você não pede por esperar. Não importa o quanto tempo você esteja esperando, não importa se você está coberto, não importa se a enfermidade é física, se a enfermidade é espiritual, não importa se a enfermidade é social, não importa se essa enfermidade é psicológica. Jesus uma hora vai entrar na cidade e Ele vai se apresentar para você. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Ele entrou na cidade e se apresentou a ele um homem que estava coberto de lepra. Esse homem estava coberto, e ao ver Jesus, ele prostrou-se com o rosto em terra, e ele suplicou para Jesus. Aleluia. Ele não pediu para que Jesus o curasse imediatamente, ele não pediu para que Jesus transformasse a sua vida de uma hora para outra,
mas acredito que a fama de Jesus corria de um lado para outro. As pessoas que observavam e sabiam de Jesus, o nome de Jesus era soprado até nas aldeias onde havia os leprosos. De repente Jesus já tinha feito outro milagre, mas a verdade é que aqueles homens esperavam ansiosamente alguém que poderia curá-los. O sacerdote não poderia entrar naquela cidade. Na verdade, quando eles tivessem, aleluia, a noção de que estivesse sendo limpo, eles deveriam se apresentar, mas eles precisavam de alguém que fosse até lá. Jesus foi até lá. Diga ao seu irmão: Jesus vai aonde ninguém pode ir. Aonde a lei proíbe que as pessoas entrem, Jesus pode entrar. Eu não posso entrar dentro do presídio, mas Jesus pode. Eu não posso entrar dentro de uma UTI, Jesus pode entrar lá. Eu não posso entrar no quarto da sua casa, mas Jesus pode entrar lá. Louvado seja o nome do Senhor. Eu não posso entrar em muitos lugares, mas Jesus, Ele pode entrar onde você menos imagina. E quanto menos você esperar, você vai observar e vai ter alguém diferente entrando. Quem é? Quando aquele leproso olhou e viu, não é o sacerdote, não é ninguém da minha família, não é ninguém dos meus amigos, não é nenhum dos meus funcionários ou dos meus empregadores. Quem é? É Jesus. E quando Jesus entra, aquele homem não tem outra atitude senão se prostrar aos pés dele, mas se prostrar com o rosto em terra. Então ele chega, ele olha Jesus, ele reconhece Jesus. Às vezes nós queremos ser abençoados por alguém, mas a gente não sabe nem com quem a gente está falando. Às vezes a gente pede favor para as pessoas, mas a gente não conhece. A gente não sabe até onde aquela pessoa pode ir. Às vezes a gente pede R$1 para a pessoa que pode nos dar R$1.000. É assim quando a pessoa chega diante de Jesus e pede algo tão mínimo, tão pouco, tão barato, sabendo que Jesus pode dar muito mais, sabendo que Jesus pode, além de abençoar, transformar a vida por inteiro, mas a gente fica exigindo migalhas de quem a gente não conhece. Mas a gente tem alguém que nos conhece, que quer nos dar o céu, e a gente está exigindo migalhas. Mas quando aquele homem chegou na presença de Jesus, ele sabia bem com quem ele estava falando, então ele dobra os seus joelhos e ele põe o rosto em terra, e a Bíblia diz que ele suplica. Aleluia. E aí ele, glória a Deus, suplicando a Jesus, ele faz a única coisa que poderia salvá-lo em todos os sentidos. Porque de repente você pode pedir uma cura, e aí você vai ser curado, mas você vai ser só curado. Mas aquele homem precisava muito mais do que uma cura. Aquele homem não tinha uma simples dor de cabeça. Ele tinha um problema na vida dele que o afastava de tudo aquilo que ele gostava, de tudo aquilo que ele podia fazer. Ele tinha um problema na vida dele que o afastava das pessoas que ele amava, que o afastava da cidade em que ele gostaria de estar, onde ele queria estar. Ele fez a única coisa que podia salvá-lo. Diga ao seu irmão assim: ele se submeteu. Às vezes a gente quer ser curado, mas a gente não quer obedecer. A gente quer ser curado, mas a gente não quer se entregar. A gente quer ser curado, mas a gente não quer fazer as coisas certas. A gente quer ser curado para continuar pecando. A gente quer ser recebido pelas pessoas para a gente continuar fazendo as coisas erradas. A gente quer barganhar com Deus para a gente continuar com a nossa vida miserável, oprimindo, atingindo as pessoas, levando tristeza. Mas aquele homem fez a única coisa que poderia salvá-lo em todos os sentidos. Aleluia. E quando aquele homem faz isso, Jesus reconhece aquilo que aquele homem fez. Jesus, nada que nós podemos fazer pode, aleluia, pode fazer Jesus nos amar menos ou mais. Mas existem coisas que nós fazemos, que nós podemos fazer com que a mão de Deus se mova ao nosso favor. E uma dessas coisas é se submeter à vontade de Deus. Porque se eu perguntar para Jesus se Ele quer, é claro que Ele quer. Se Ele pode, é lógico que Ele pode. Aleluia. Mas a gente não pode mandar nele.
Então na posição que aquele homem tomou, ele só poderia sugerir para Jesus. É o que nós fazemos. Nós queremos que Jesus faça milagres, mas eu não mando em Jesus. Eu sou um sacerdote, pastores. Pastor Antônio é um sacerdote, pastor Luiz é um sacerdote, o Anderson é um sacerdote. O que nós podemos fazer? Nós só podemos observar. Nós podemos declarar limpo e impuro, mas o milagre não depende de mim, porque eu só olho se a lepra saiu, mas quem olha se o coração está sarado é Jesus. A lepra da miséria, a lepra do pecado, a lepra da inveja, a lepra do engano, a lepra do roubo, essa eu não consigo enxergar se saiu. Eu só posso declarar se está limpo ou se está puro, se está sujo. Mas Jesus, ele pode olhar dentro do coração, e ele não pode só resolver o problema da lepra, porque muitas vezes nós só podemos resolver o problema social, pastores. Eu só posso resolver o problema que está aparente, aleluia, na pessoa. Mas Jesus pode transformar a vida social, a vida sentimental, a vida física e a vida espiritual no abrir e fechar de olhos. Aleluia. Ao ver Jesus, ele se prostrou com o rosto em terra, e ele suplicou, e ele fez a única coisa que poderia salvá-lo em todos os sentidos, fisicamente, socialmente e espiritualmente. Porque nós não podemos viver nos enganando. Nós devemos ser curados por inteiro, com a expressão de cura da parte de Deus aqui. Jesus está aqui nessa noite, e Ele pode transformar a sua vida e te curar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Então ele fez a única coisa. O que ele fez? Ele se submeteu à vontade de Deus. Diga assim comigo: se submeta à vontade de Deus. Entregue a sua vida a Ele. Entregue o seu coração totalmente ao Mestre, e Ele vai transformar totalmente a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Entregue a sua vida a Jesus, e você vai ver o que Ele pode fazer. Aquele homem entregou-se. Por que ele disse? Ele disse: Senhor, se quiseres. Diga assim comigo: Senhor, se quiseres, o Senhor pode. Ele não disse: Senhor, eu quero ser limpo. Isso estava aparente na vida dele. Ele não precisava dizer que ele queria ser limpo, mas ele foi exatamente, diretamente na pessoa que poderia limpá-lo. Mas ele não disse: Senhor, me limpa. Ele falou: Senhor, se quiseres, pode me limpar. E aí o que Jesus disse para ele? Quero ser limpo. Deus, irmão, Jesus quer transformar a sua vida. Jesus quer mudar seu coração. Jesus quer manifestar a bênção dele sobre a tua vida. Mas eu preciso fazer apenas uma coisa: me submeter à vontade dele. Ele quer fazer. Por que ele não faz? Porque eu não me submeto, porque eu não me entrego, porque eu não me deixo, aleluia, ser conduzido por ele. E quando eu deixo com que a minha vontade prevaleça sobre a vontade de Jesus, eu continuo do mesmo jeito. Mas quando Jesus transforma a minha vida, nós somos entregues à sua vontade, e o poder dele é aperfeiçoado em nossas vidas. Aleluia. Jesus, versículo 13, tocou ele. Diga assim: Jesus tocou naquele homem. Ninguém podia tocar no leproso, mas Jesus pode. O sacerdote não pode tocar. O sacerdote não pode mudar a sua situação.
ele só pode observar. Mas Jesus foi lá e tocou naquele homem e disse: quero, fica limpo. Aleluia. E aí Jesus faz algo muito lindo, porque ele ordena aquele homem, e ele disse: não deixa que ninguém saiba, mas vai e te mostra o sacerdote. Aí eu vejo a semelhança entre Jesus e Eliseu. Diga ao seu irmão: profeta que é profeta, obedece. Diga de novo: profeta que é profeta, obedece, mesmo que ele não esteja de acordo, ele obedece. Ué, eu curo as pessoas, eu posso, eu faço, eu aconteço. Jesus pode, Jesus faz, Jesus acontece. Jesus curou o leproso? Curou. O que a lei manda? Se apresenta ao sacerdote. Então Jesus falou: não fala para ninguém, se apresenta ao sacerdote. Não deixa ninguém saber que você está limpo, mas vai lá e te mostra para o sacerdote. Aleluia. Jesus não quer fazer aquilo que a gente pede apenas. Ele tem muito mais. Porque se mostrar ao sacerdote fazia parte da cura. Jesus curou uma parte, mas para aquele homem ser curado, diga assim comigo, socialmente e espiritualmente, ele precisava se mostrar ao sacerdote. A gente pode dizer: Jesus me curou, curou. Jesus me ressuscitou, ressuscitou. Mas ele te restituiu? Ainda não. Por quê? Porque eu preciso me mostrar para o sacerdote primeiro. Quem vai me declarar limpo é o sacerdote. Quem te curou? Jesus me curou. Quem vai te declarar limpo? Sacerdote. Então te mostra para ele. Quem vai te mostrar limpo? O Facebook, o Instagram, o YouTube? Não. O famosinho da internet? Não. Quem? O sacerdote, irmãos. O sacerdote não pode curar, mas ele pode te retornar ao convívio da sociedade. Jesus que me curou não tem nada a ver com o sacerdote. Ei, presta atenção. Sacerdote, Jesus diz assim: não conta para ninguém, te mostra para o sacerdote. Aleluia. Ele tem muito mais para fazer. Tem muita gente que promete cura, mas não pode te restituir, não pode transformar a sua vida emocional, não pode te restituir a tua vida espiritual. Diga ao seu irmão: mas Jesus sabe o caminho. Quer ser curado? Obedeça, se submeta, e você vai ser curado por completo. Ah, mas Jesus já me curou. Então continue assim. Jesus curou? Curou. Vai se mostrar ao sacerdote? Não. Então continua morando fora da sua casa, continua convivendo fora do arraial, continua vivendo à margem da sociedade. Aleluia. Uma coisa que eu aprendo aqui, eu quero que você grave isso. Jesus disse para aquele homem assim: não fale. Diga assim comigo: não fale, te mostre. É um mistério muito grande. Diga comigo de novo: não fale, te mostre. Aquele homem não podia falar para ninguém. Ele não tinha que falar para ninguém. Na verdade, ele não precisava nem falar para o sacerdote. Ele tinha que se mostrar. Eu aprendo uma coisa com isso. Amém? Presta atenção aqui. Eu aprendo uma coisa com isso: que nós não devemos falar nada para as pessoas. O que a gente deve fazer? Deixa eles verem. Diga ao seu irmão: deixa eles ver. Não tente provar, deixa eles ver. Deixa que Deus vai fazer, mas eles vão observar que Deus fez na tua vida. Mas não fale, deixa eles verem. Louvado seja o nome do Senhor.
Aleluia. Quando Jesus manda aquele homem se mostrar, ele diz para que ele não diga nada para ninguém, mas apenas se mostre ao sacerdote. Deixa que eles vejam aquilo que Deus fez na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Embora Jesus havia declarado limpo aquele homem, isso ficou visível para todas as pessoas. Ele precisava obedecer à lei. Então Jesus manda ele se mostrar ao sacerdote. Jesus vai fazer muitas coisas em nossas vidas. Aleluia. Jesus vai fazer muita coisa na sua vida. Quantos creem que Jesus vai fazer muita coisa na sua vida? Mas isso só vai ser visível quando o sacerdote declarar que Jesus fez na tua vida. Jesus vai fazer muitas coisas em nós, mas as pessoas só vão ver quando o sacerdote vê isso estampado na sua cara. As pessoas vão ver isso visivelmente quando o sacerdote declarar. Aí todo mundo vai ver aquilo que ele fez na tua vida. Aleluia. Aí ele diz: se mostra ao sacerdote e entregue o sacrifício que está descrito, ou o que Moisés declarou que se fizesse na lei. É só se mostrar ao sacerdote? Não. Tem que sacrificar também. Tem que fazer o quê? Aquele sacrifício demonstrava uma certa gratidão pelo que Deus fez, mas não deixava de ser um sacrifício. Eu posso estar curado, eu posso estar transformado, mas eu preciso continuar me sacrificando para que eu continue limpo, para que eu continue no meio da sociedade, para que eu continue sendo santo, para que eu continue caminhando nos caminhos do Senhor e por fim eu ganhe os céus. Se mostre ao sacerdote e sacrifique. Aleluia. Você vai ser curado, e as pessoas vão ver que você vai ser curado. Diga ao seu irmão: não precisa falar, só deixe ser visto. Deixe as pessoas te ver. Não se esconda. Sabe que eu lembro que algumas vezes no meu WhatsApp eu bloqueava algumas pessoas para que elas não vissem. E Deus me chamou a atenção. E Deus falou: você tem que ser visto. As pessoas têm que te ver. Mas elas não têm que te ver só na igreja. Elas têm que te ver na tua casa. Elas têm que te ver na rua. Elas têm que te ver no teu trabalho. Elas têm que te ver num convívio que não é um convívio da igreja. Elas têm que te ver em qualquer momento. Senhor, me desculpa, está todo mundo desbloqueado. Aleluia. Mostra uma certa vigilância. Mostra um certo cuidado em compactuar com algumas coisas que nós não deveríamos compactuar. Se aquela pessoa não fala a minha língua, então não posso segui-la. Se ela não faz aquilo que a Bíblia manda, ou se ela não obedece o Deus que eu obedeço, ela não é um exemplo para mim. E as pessoas, ao olharem para você, elas têm que ver aquilo que Deus fez em você. Elas têm que ver que você é um exemplo. Ele foi curado, mas ele não foi só curado fisicamente, ele foi curado em todos os sentidos. Versículo 15. Porém, o que se dizia a seu respeito cada vez mais se divulgava, e grandes multidões afluíam para ouvir e serem curadas de suas enfermidades. Jesus disse para o leproso o quê?
fica quieto. Mas o que acontece? Todo mundo ficou sabendo. Posso parafrasear com aquela passagem que quem quer ganhar a sua vida, perdê-la. Mas quem perder a sua vida por mal de Cristo, achá-la. Tem gente que quer aparecer e fica mais anônimo do que era. Tem gente que quer aparecer, mas quanto mais fala, mais some, né, pastor Luiz? Mas tem gente que não quer aparecer. E aí, irmão, as pessoas vão falar de você, mesmo que elas não te conheçam. Eu já disse que encontrei pessoas que falaram de mim para mim mesmo. Você sabe o Leandro? Eu já ouvi falar. Então ele fez assim, assim, assim. É mesmo, é o Leandro? É? Será que é esse Leandro aqui? Você é Leandro? Sou. É você? Sim. Nossa, nunca imaginei. Pois é. Como diz o Alisson, muito prazer. Esse é o Leandro. Quanto mais Jesus mandava as pessoas não falar, mais ele ficava famoso, porque as multidões afluíam para ele. Não importa o quanto você, aleluia, está falando, estão divulgando, o importante é que você seja, não aparente ser, seja, não fale, seja visto, deixe com que as pessoas te vejam, e você vai ver o que Deus vai fazer na vida das pessoas, através daquilo, não que você fala, através daquilo que elas veem na sua vida. Aleluia. Quanto mais Jesus mandavam para eles ficarem quietos, mais Jesus aparecia. Aleluia. Quanto mais Jesus dizia para não falar, mais as pessoas sabiam. O segredo então não está no falar. Está no se mostrar? Não. Está no fazer. Jesus falava até que razoavelmente muito, mas ele fazia mais do que ele falava. Jesus disse assim: qual é mais fácil dizer? Perdoados estão os pecados, que é só o falar? Não tem um detector de saber se alguém foi perdoado? Mas ou dizer levanta e anda, que todo mundo vai ver. Mas para vocês saberem que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecados, a ti eu te digo, eu vou fazer. Levanta e anda, porque agora eu vou falar, porque perdoados estão os seus pecados. Ou aprenda uma coisa com isso, que primeiro eu faço e depois eu falo. Primeiro eu faço e depois eu falo. As pessoas vão ver e as coisas vão acontecer, e aí você vai testemunhar daquilo que Deus fez. Aleluia. Versículo 16, uma parte muito importante para a gente encerrar. A gente batalhou bastante hoje aqui. Ele, porém, se retirava para lugares solitários e orava. Aprendo mais uma coisa, que quanto mais Jesus era seguido, mais ele se retirava para estar sozinho. Quanto mais pessoas seguiam ele, mais ele queria estar sozinho. Eu quero dizer para você que faz a vontade de Deus, nem sempre você vai estar cercado e abarrotado de pessoas, mas tenha certeza que sempre o Senhor vai estar contigo. Nem sempre você vai estar no meio das multidões, mas Jesus sempre vai estar com você. De repente você vai olhar, a grama do vizinho vai estar mais verdinha, mas você vai estar ali batalhando. Tenha certeza que os olhos do Senhor estão sobre a tua vida. Nem sempre você vai ter milhões de pessoas te seguindo, mas a graça e o poder de Deus sempre vai estar sobre você. Aleluia. Jesus, quanto mais seguido, mais sozinho. Jesus operava milagres em público, mas se consagrava em secreto. Ele operava milagres no meio da multidão, mas o poder que ele adquiria era sozinho. Tem gente que quer estar no meio do povo para receber poder. Quer dizer para você, você vai receber poder quando você se conhecer e quando você conhecer Jesus sozinho. Não é porque o irmão que está do meu lado está cheio de poder que eu vou receber poder dele. Não, eu vou receber poder aqui, ó. Aqui eu só recebo comunhão. Daqui eu recebo poder.
E isso aqui não precisa multidão, isso aqui não precisa plateia, não precisa curtidas, não precisa likes, só precisa comunhão com Ele. Louvado seja o nome do Senhor. Assim é comunhão, mas assim é poder. E assim é só um só. Não precisa de dois, não precisa de três, só precisa de um. Aleluia. Jesus operava em público, mas se consagrava em secreto. Por isso as pessoas se maravilhavam e diziam: ora, não é esse Jesus o filho de José e sua mãe Maria? Mas não estão entre nós os irmãos dele e as irmãs dele? Ué, se o irmão dele não é profeta, o pai, a mãe não é profeta, se as irmãs dele não falam em línguas, não profetizam, por que ele faz tudo isso? Porque não vem da família, porque não vem do convívio com as pessoas, vem de Deus. Aleluia. Meu pai não precisa ser pastor para ser pastor, nem o meu tio, nem ninguém que eu conheça precisa ser pastor. Eu preciso ter comunhão com Deus para Ele me declarar alguma coisa. Meu pai não precisa ser pregador para ser pregador. Eu preciso ter comunhão com o Pai. Aleluia. Eu preciso andar com Ele. As pessoas se maravilhavam e diziam: de onde vem tanta sabedoria? E aí Jesus pensava: isso vocês nunca vão saber. Porque os únicos que Jesus levou para ter comunhão com Ele dormiram, né? Dormis ainda? Vocês estão dormindo? Jesus voltou lá de novo, foi orar de novo, falou: Pai, passa de mim esse cálice. Aí olhou para os três dormindo e falou: mas faça a tua vontade, porque eu não posso deixar, olha lá. Eles precisam de mim. Eles precisam de mim. Existem pessoas que precisam de você. Quando você está orando, se consagrando, tenha uma certeza: você não está fazendo isso só para você. Existem multidões e multidões de pessoas que precisam que você faça isso, que precisam que você se consagre, que precisam que você estenda as mãos, que precisa que você profetize na vida delas, que precisa que você busque a Deus, ou que você traga um pouquinho do céu para mais perto, para que elas sintam e também comecem a buscá-lo assim como você busca. Você precisa continuar buscando Ele. Aleluia. E o penúltimo, não menos importante: as pessoas não precisam ver os sacrifícios que você faz para ir até Jesus. As pessoas não precisam saber que você sobe monte. As pessoas não precisam saber que você jejua. As pessoas não precisam saber que você se consagra. Elas só precisam saber que Jesus transformou a sua vida, e você é o que é hoje porque ninguém poderia fazer isso na sua vida. Você é o que é hoje porque alguém vai ter o discernimento de saber que ele só pode ter andado com Jesus para ser desse jeito. Ela só pode ter caminhado com Jesus para ser dessa maneira. Homem nenhum pode ser transformado desse jeito se não andar com Jesus. As pessoas não precisam ver o sacrifício, elas só precisam ver a mudança que Ele fez na tua vida. Aleluia. Aleluia. E agora, para encerrar, seja limpo. Vamos ficar de pé? Seja limpo. Não fale para ninguém além do sacerdote. E sacrifique a Deus. Não sacrifique as pessoas, não sacrifique ao sacerdote. Sacrifique a Deus. Você tem uma participação importante na cura. Primeiro é que é se submeter. E segundo é deixar as pessoas verem. Não quebre essa etapa. Não pule os momentos. Porque uma hora Jesus vai chegar e se apresentar para nós. E Ele vai revelar a vontade dele nas nossas vidas. Senhor, se quiseres, pode purificar-me. Jesus disse: quero ser limpo. Ele é o único que pode te curar em todos os sentidos da sua vida. Então, irmãos, não perca tempo. Se entregue a Ele e deixe Ele transformar a sua vida. Amém?